Eu quero fazer esse vídeo hoje comentando sobre Mefibosete, o neto de Saul. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul, portanto, Mefibosete era neto de Saul, o rei de Israel. E como todos já sabem, aqueles conhecedores da Bíblia, da história bíblica, eu estou falando para essas pessoas, que havia uma guerra em que Saul perseguia Davi, e Davi se sentia injustiçado, mas Davi se sentia injustiçado por desejar o trono de Saul. E Saul teria que, por obrigação moral, entregar o trono para Davi. Então, passou-se o tempo e houve guerras. E no dia em que Saul morreu, o pai de Mefibosete também morreu. Jonatas morreu. E morreram muitas pessoas. E a empregada que cuidava de Mefibosete, que era uma criança, correu. E na fuga, ela deixou que aquela criança caísse e ele teve os 2 pés quebrados. Interessante é que numa queda, ele quebrou os 2 pés. Estava inutilizado para o combate, estava inutilizado para a vida. E quando estava fazendo a troca da monarquia, Mefibosete é levado para a terra do esquecimento, para a terra do nada. Por quê? Porque lá naquela terra de Lodebar, ele nunca seria lembrado, porque a terra é chamada terra do esquecimento. E na terra do esquecimento, quem não é visto não é lembrado. Ele poderia sobreviver, porque havia uma troca de monarquia, de governo. O rei Davi, quando assumiu o seu posto de rei, ele pega os 7 filhos que sobraram de Saul e os entrega para ser enforcados. E no mesmo dia, na mesma hora, eram mortos os 7 filhos de Saul. E Davi passa a ser o rei de Israel. Quem entregou os 7 filhos de Saul para a morte, quem foi? Vamos lembrar? Davi. E Davi começa a reinar. E começa a prosperar. E um certo dia, Davi, ele questionou a si mesmo, e ele faz uma pergunta estranha. Uma pergunta estranha. Eu acho que você que gosta de ser enganado, também vai achar nessa pergunta de Davi uma virtude. Ele faz essa seguinte pergunta: sobrou alguém da casa de Davi para que eu possa usar de bondade? Alguém que havia já entregue os 7 filhos de Saul, para serem mortos, iria ter a preocupação de fazer alguma generosidade com algum descendente de Saul. Mas como Davi havia feito um juramento a Jonatas, ele prometeu que haveria de ser amigos para sempre e haveria uma aliança entre eles. Por acaso alguém respondeu a Davi, diante da sua pergunta, do seu questionamento, de querer ajudar a família de Saul, a qual ele havia exterminado 7 filhos. Ele queria fazer um benefício para mais algum, não é? Então o rei antigo, quando ele assumiu o poder, era comum eles mandarem matar toda a descendência do outro rei perdedor, para que não houvesse nenhuma tentativa de tomada de poder. Sabe por quê?
Porque o povo nunca vai tomar o poder. Só vai querer tomar o poder aquelas pessoas que têm a capacidade de liderança. E, portanto, essas pessoas com capacidade de liderança, elas são uma ameaça a qualquer governo. A qualquer governo que ele seja contrário, porque o governo teme, ainda que aquelas pessoas não fossem tomar essa atitude, mas era uma atitude em potencial. E como sendo uma atitude em potencial de ser contrários ao governo, eles resolviam mandando matar. E isso é muito eficiente. Pode acreditar que isso é muito eficiente porque o morto ele não levanta mais para poder promover as suas guerras. Isso é uma verdade. Então, Mefibosete é convidado para participar da mesa do rei. E ele agradece a Davi o seu favor, porque Davi tinha o poder e poderia matar Mefibosete por ser herdeiro do trono, o qual Davi agora havia assumido. E ali naquela mesa do rei, ele sentava à distância, era maltratado, era humilhado, a mulher que o acompanhava também era humilhada, até que Davi o convidou para a mesa. E um dia Davi sai para a campanha de guerra, e Mefibosete fica. Ele pede ao seu criado que o conduza, que apronte a montaria, e o criado não faz. Davi, revoltado com essa postura de Mefibosete, porque ele foi traído, ele era aleijado, ele não podia, ao preparar a sua própria montaria. O rei vai e pega toda a herança que pertencia a Mefibosete e passa a dar o direito de propriedade para o servo de Mefibosete, contrariando a própria lei de Moisés, a lei das heranças, que não poderia transferir a outra pessoa o direito de herança. Davi contrariou a lei de Deus ali. E outra coisa, existem músicas evangélicas que cantam: eu quero morar, quero sentar na mesa do rei. Qual seria a atitude interna de Mefibosete, sabendo que ele era destinado ao trono e estava ali aleijado e à mercê da bondade dos outros, da vontade dos outros? A situação dele era deprimente. Então um dia Davi, voltando, pergunta para ele: por que você não foi comigo? E ele diz assim: o meu servo me traiu, eu não pude, eu sou aleijado, eu estou aqui há vários dias sem tomar banho, sofrendo por sua causa, ó rei. Então Davi vai e o perdoa, mas divide o direito de propriedade de sua herança para com Ziba. Olha, Mefibosete, na sua humildade de um prisioneiro, porque era assim que os reis tratavam aquelas pessoas que eram de descendência real. Quando os assírios, os babilônicos pegaram Jerusalém, invadiram a terra de Judá, e não só Judá, mas outras nações também, eles pegavam aqueles reis mais importantes e os faziam assentar-se na mesa do rei, como escravos, sujeitos a ouvir chacotas. E Mefibosete estava nessa situação. E quando é proposta a dividir a sua herança, ele, na condição de um prisioneiro real, ele fala, na sua profunda humildade, talvez temendo a própria morte, perder o seu pescoço, ele fala assim: não precisa, ó rei, dá tudo para ele, já que o Senhor voltou em paz. Então você acha que um ser humano, numa condição de poder exigir, abriria mão da sua fortuna, da sua herança paterna? Então nós temos que interpretar a Bíblia Sagrada não com a ilusão de uma ficção explicar o inexplicável, que é encontrar a bondade no ser humano e justificar em Davi um sanguinário
algum ato de justiça, que a situação de Mefibosete era na mesa do rei, era a pior possível, era a mais degradante, porque ele era destinado ao trono e estava ali na condição de servo deserdado. E eu quero te perguntar, você quer ficar na presença, sentar na mesa do rei, na mesma condição? Aleijado, impedido de se pronunciar, como um cão que não podia abrir a boca porque era desprezado. Esta é a história de Mefibosete contada, que você não quer ver, mas está lá nas páginas sagradas. Então, quando você for cantar aquela música, eu quero sentar na mesa do rei, não queira ficar como Mefibosete ficou, porque ele estava numa situação muito humilhante.